Cuba é uma ilha situada no Golfo do México, na América Central. Neste documentário, iremos explicar o processo de emigração Cuba-Estados Unidos, tão explorado pela mídia atualmente. Para isto, contamos com a participação de historiadores e especialistas sobre o assunto, que nos contarão um pouco da história de Cuba, sua independência e processo revolucionário socialista, para que possamos então entender as possíveis causas da imigração e o quão verdadeira é a abordagem da mídia sobre este assunto. Pedimos a todos que desliguem seus celulares, evitando assim possíveis interrupções. Então, falando sobre o Sambaqui, né, galera, mais uma vez, então, sabe que o Sambaqui aqui de Santa Regina foi, há pouco tempo foi delimitada a área, era sobre o Sambaqui mesmo, Voit? Era? Quase. Então, assim, falando sobre a ilha de Cuba, então ela está localizada no Golfo do México. Tinha os índios ali, os autóctones, chamavam-se os índios taínos, foram todos dizimados justamente por essa questão econômica, que foi a questão do açúcar, que é um produto trazido pelos mouros, né, para a Península Ibérica e dali trazida para as Américas. Então, assim, Cuba tornou-se independente, se não me engano, no final do século XIX, né, tornou-se independente da Espanha e ficou sob os cuidados, vamos dizer, dos Estados Unidos, certo, Voit? E os Estados Unidos, sim, durante muitos anos também, os Estados Unidos utilizou Cuba, né, como um quintal, né, um quintal dos Estados Unidos, ou seja, era um centro de prostituição. Nessa época, Cuba vivia um sistema neocolonial pró-Estados Unidos, né? Os governos lá eram favoráveis aos interesses norte-americanos. Um outro fator importante aí que contribuiu para a Revolução Cubana foi a grande crise de 1929, né? Essa crise ela começa em 1920 com a queda do preço do açúcar no mercado internacional. Então, isso contribuiu muito para as crises econômicas em Cuba. Porque Cuba tinha o principal fonte de renda, o comércio do açúcar, a cana, né? Uma outra atividade que também fluía bastante em Cuba era os cassinos, né? Então, cassinos, jogos, enfim. Mas foi um conjunto de fatores ali, ó. Em 1940, mais ou menos, surge a figura do Fulgêncio Batista, que acabou se tornando ditador. O Fulgêncio era um sargento do exército. Em função das crises que Cuba vivia na época, ele passou de sargento para general, sim, né? E acabou assumindo o governo. Depois houveram algumas eleições, mas ele acabou assumindo o governo mesmo em 1950, e se tornou, né, um ditador, defendia os interesses dos norte-americanos, e aí já havia, em função de todos esses fatos que ocorreram durante esse período, em Cuba também, principalmente com os estudantes, com a fundação do Partido Comunista, ocorreram os primeiros movimentos revolucionários. Fidel Castro já participava desse movimento. O Fidel Castro era um jovem formado em Havana. Aí ele vai para o México, é exilado do México, e retorna em 1956, se não me engano, que é quando eles vêm com uma embarcação de Cuba, do México, são 13, e tomam a Serra Maestra, né? Aí e na época eles eram poucos companheiros, né? E o exército Fulgêncio Batista avançou sobre eles lá com 10 mil homens e não conseguiu derrotá-los. Em 1959, o Fulgêncio Batista deixa o país, no 1º de janeiro de 1959. Deixa Cuba. E aí a Revolução Cubana, né? O exército revolucionário assume o governo
Aí houve uma série de represálias norte-americanas, né? Ou seja, quando os Estados Unidos perdem essa possibilidade de utilizar essa ilha como um quintal, como um lugar turístico, ela vai começar a fazer esses embargos, né? Ou seja, a produção de cana, que era basicamente entregue aos Estados Unidos por um preço que eles mesmos determinavam, o tabaco também, que era vendido estrategicamente para os Estados Unidos. No momento que isso é cortado, eles começam a boicotar, assim, ou seja, outros produtos essenciais para a manutenção de Cuba. Então, nesse período aí que Cuba ela vai ter o apoio da União Soviética, né, em plena Guerra Fria, nos anos 60, no início dos anos 60, final dos anos 50, e enfim, e ali começa esse embargo econômico realmente assim, pesado dos Estados Unidos. Pode-se caracterizar a Revolução Cubana como um processo de democratização das condições sociais para todos os cubanos. E o desfecho dela realmente pode ter sido um pouco contrário, né? Uma perda de liberdade, uma falta de democracia. Agora fica uma pergunta, como é que você vai garantir uma ordem social coletiva com pessoas individualistas sempre querendo explorar, sempre querendo subjugar outras pessoas sem um Estado mais presente? É justamente esse Estado que faz todos esses índices sociais de Cuba, índices de desenvolvimento fantásticos, para uma ilha que sofre bloqueio econômico. Será que não vale a pena perder um pouco dessa democracia? Ou democracia é o termo certo, né? Que é essa falsa democracia, que é aquela coisa que vamos votar tudo, mas que na verdade não existe, porque a democracia também tem várias fases. Não vale a pena você perder um pouco disso para garantir uma ordem social onde todas as pessoas tenham condições dignas de vida, onde todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades? Será que não vale a pena? Outro fator que merece atenção é o tratamento diferenciado que o governo dos Estados Unidos oferece aos cubanos após a Revolução de 1959. Os Estados Unidos oferecem a esses imigrantes, através da Lei de Ajuste Cubano de 1966, a possibilidade de regularização da situação. Essa regalia serve para todos os cubanos que chegarem no país depois de 1959 e estiverem lá por mais de um ano. Isso também é extensivo à sua esposa e filhos.